Fala galera, Criptobonária, Rodrigo aqui. Hoje videozinho curto só para mostrar para vocês uma matéria que saiu de uma casa de análise super famosa sobre a semana do Bitcoin, que continua caindo na hora que eu estou gravando esse vídeo. Vem comigo que eu vou resumir para você essa matéria. Fala galera, já voltei aqui, tá bom? Esse é o site, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Esse aqui é o nome da matéria, é onde ele faz um resumo da semana, né? Aqui é a semana 20 de 2021. Ele fez o resumo da semana, aqui ele bota o título da matéria, deixa eu traduzir para o português para vocês poderem acompanhar melhor. Aqui, pronto. Aqui ele fala, né, que o início da semana começou com Elon, depois um pânico, aí ele vai introduzir a matéria, onde ele diz que o Bitcoin caiu cerca de 26% ao longo da semana, do topo histórico dele, de 59 para 43 mil antes dessa nova queda de hoje, tá? Essa matéria é do dia 17, ele fechou a semana no dia 17. Tá bom? Então ele fechou a semana no dia 17, ele começou a semana no dia 17, ele termina hoje. Aqui ele introduz a matéria, não preciso comentar essa parte da introdução da matéria. E aqui é o primeiro gráfico, onde ele mostra a correção baseada no que? Ele diz que ele vai fazer as métricas da matéria baseada em 2017, que foi quando teve uma das maiores quedas do Bitcoin, comparadas com os dias de hoje. Então ele começa a fazer algumas métricas semelhantes. A primeira que ele coloca é a medida de correção. Tanto em 2017 e em 2021, ele diz que está muito próxima, das correções estão próximas, apesar de, aqui ele faz um adendo, o período de 2021 ter sido muito menor. Então, em 2017, aqui ó, ele coloca no gráfico, foi praticamente um ano antes da queda do topo histórico. E aqui foram 200 dias antes da queda do topo histórico. Isso significa o quê? Que o período menor indica carteiras mais novas saindo do ativo, tá bom? Isso é o que ele coloca aqui. Aí ele dá vários argumentos que embasam essa opinião dele aqui. Eu não vou ler tudo porque eu quero que vocês leiam, quero que vocês busquem o conhecimento. E a gente parte para o próximo gráfico, onde ele faz novos comparativos com baixas. Aqui ele coloca ainda o rally do Covid, tá bom? Que despencou bastante também antes de subir. E coloca outras coisas. Aqui é o que mais interessa pra gente, é onde começa aqui. Esses dois indicadores aqui, olha, o ASOPR e o STWSOPR estão caindo abaixo de 1.0 mais uma vez. O que são essas métricas? Esse aqui, o ASOPR, significa as pessoas que vendem em prejuízo, tá bom? E esse aqui são as pessoas que vendem em prejuízo, mas com moedas que já tem mais de 3 meses de mercado. Esse aqui, ele só filtra uma hora. Então, se você lançou uma moeda hoje, ele já vai contar, mas só vai contar daqui uma hora. Esse aqui vai contar só depois de 155 dias. E qual é a diferença desses dois? A diferença é que o STWSOPR é mais institucional, porque tendenciosamente instituições compram depois que o projeto já está maduro, já aconteceu, já todo o resto. E o SAPR são moedas que pode nascer a qualquer momento, mas do varejo. E o que preocupou ele é que ambas as métricas estão abaixo de 1. Isso significa que todo mundo está vendendo em prejuízo, que todo mundo que vendeu, vendeu em prejuízo. E isso é preocupante para ele, porque ele diz o seguinte, bem, se está vendendo em prejuízo é novo. Por quê? Porque o mercado está subindo desde janeiro. Então aqui ele diz o seguinte, se essas métricas estão abaixo de 1, se estão vendendo em prejuízo, é porque compraram há muito pouco tempo. Porque se está subindo desde janeiro e o negócio filtra 155 dias, 4 meses, quase 5, então logo, quase 5 não, 5 meses, né? Então logo essas pessoas compraram recentemente, porque se está no prejuízo e o negócio filtra 155 dias, e no janeiro estava subindo, então você está vendendo no prejuízo, você é novo no mercado. Essa é a indicação, é o argumento que ele vai usar ao decorrer dessa parte aqui, onde ele bota esse gráfico e tudo mais. Como eu estou resumindo para vocês, eu vou passar. Esse último parágrafo aqui é que é interessante. Ele diz também o seguinte, há ainda um outro fato dentro desses dados, é que as carteiras de Bitcoin que zeraram posição, ou seja, que ficaram com o número de zero, diferente de zero, ó, diminuiu 2,8%. Isso significa que 2,8% de todo mundo do Bitcoin zerou posição, ficou com zero.
Isso significa 38 milhões de endereços. Olha isso. Um total de 1,8 milhões de endereços gastaram todas as moedas que possuíram durante essa correção, mais uma vez fornecendo evidências de que a venda em pânico está em andamento. Então, ou seja, de 38,7 milhões de endereços que eles viram que zeraram posição dentro dessas métricas, dentro desses 155 dias, ou dentro desse outro estudo deles, 1 milhão delas foi dentro dessa última baixa. Ou seja, 1 milhão de pessoas zeraram posição em prejuízo num período menor do que 5 meses da moeda, simplesmente por medo. Melhor que 5 meses não, porque a outra métrica só filtra 1 hora. Então tem gente aqui que pode ter 4 dias de Bitcoin e tá vendendo. Entendeu? Aqui ele mostra no gráfico, né, esse argumento de cima. E aqui ele continua com a argumentação, porque essa é onde ele pega que essas duas métricas, ele compara agora com 2017, o que aconteceu é um cenário extremamente semelhante ao de 2017, aqui ele diz isso. Aí ele bota assim, ó, no entanto, é importante notar que o pico atual das moedas de propriedade STW, que é o que filtra só 1 hora, é substancialmente menor do que em 2017. Então aqui ele diz o seguinte, ó, eu argumentei tudo isso aí em cima, mas agora eu digo para vocês o seguinte, é importante notar que 2017 tinha mais volume, tinha mais dinheiro. Só que aí ele explica aqui embaixo, dado que o Bitcoin negocia a uma avaliação de mercado muito maior hoje em dia, ou seja, está valendo muito mais do que em 2017, isso significa que a galera mais nova, que tem pouco capital, demora a ganhar terreno. Ou seja, se antes eu precisava gastar 100 reais para ter um Bitcoin, hoje eu preciso gastar 10, 30 mil, 40 mil, não sei qual é a cotação que eu estou gravando esse vídeo. Acho que é 40 mil. Então, isso que ele está dizendo aqui, entendeu? Eu até notei que diminuiu, mas é por conta disso, pô, o Bitcoin está muito mais caro. É isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Aqui ele mostra novamente o gráfico da argumentação do que ele falou de cima. É muito boa essa matéria, por isso que eu vou deixar para vocês darem uma lida. E aqui é onde o segundo ponto mais importante, que é o fluxo de troca. Apoiando nossa observação de vendas em pânico, as entradas agregadas de Bitcoin cambial atingiram uma alta significativa com uma entrada líquida de 27,5 Bitcoins, observada no início dessa última etapa de baixa de correção. Isso se compara à escala apenas à liquidação de 2020 e à distribuição pelo esquema de Pons Plus Token de 2019. Esse Pons Plus Token foi um esquema de ICO, toda hora lançava um ICO fraudulento em 2019, era tudo Ponzi, quando vocês verem Ponzi, é pirâmide, tá? Aqui ele demonstra isso no gráfico, tá? Que ele está dizendo aqui em cima, que é o quê? Todo mundo está saindo liquidamente, tá? Entradas líquidas de câmbio, ou seja, as pessoas tiraram da carteira fria e jogaram para uma exchange para poder negociar, ou para vender, para trocar por outra moeda, ou etc. Câmbio é isso, tá? Às vezes nem sempre o cara vendeu, trocou por outra moeda. Aí agora ele vai fazer o seguinte, no entanto, vamos dividir em duas bolsas, a Binance e a Coinbase. E por que ele vai dividir na Binance e na Coinbase? A Binance é a queridinha da galera que quer fazer trade, volume, etc. Aqui eu sigo a argumentação dele, que é o seguinte, a Binance ela é a maior, ela e a Coinbase são as duas maiores corretoras do mundo. A Binance é muito mais para trade, pessoas que estão começando, pessoas que querem vender rápido e comprador de varejo, nada muito institucional, são pequenas compras e etc. E é isso que ele diz aqui. E a Coinbase é justamente o contrário, são coisas mais institucionais, é uma empresa é uma corretora de capital aberto na Nasdaq, recentemente aberto, né? Então é uma coisa muito mais institucional, a galera só opera nela geralmente de segunda a sexta, no horário de mercado, compras muito maiores. E aí por que ele usa isso? Porque ele diz o seguinte, como a tendência dessas pessoas que fazem no varejo é uma volatilidade maior de pânico, ele notou isso no gráfico aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da Binance, olha, carteira fria, esse de cima são depósitos e saques feitos na Binance na última semana durante a última queda. Então aqui, ó, o que isso significa? Que botaram muito dinheiro em Bitcoin por carteira fria, depositaram muito dinheiro em Bitcoin por carteira fria e sacaram, olha aqui, a quantidade absurda de pessoas que ficou com a moeda e a quantidade de pessoas que sacaram essa moeda. Já na Coinbase, olha o gráfico. Praticamente ninguém ficou tirando de carteira fria para jogar dinheiro lá dentro. E a queda continua, as compras ficaram mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, ele diz o seguinte aqui, os detentores de longo prazo estão só comprando. É que eles só estão comprando, só com o dinheiro que está saindo da Coinbase para a mão de alguém. Aqui ele diz exatamente isso aqui, ó. O dinheiro da Coinbase está saindo para a mão de alguém.
E não tem ninguém sacando dinheiro de carteira fria para jogar na Coinbase. Ou seja, por enquanto a corretora só está vendo o nego comprando. Já a Binance não, o nego está sacando também, ó, e tacando dinheiro lá para sacar. Isso significa o quê? Para ele, mais uma vez, a galera que é de longuíssimo prazo está fazendo um monte de compra e a galera que está dentro dessas duas métricas importantes de análise estão vendendo desesperadamente com pânico, tá bom? Agora aqui ele diz uma outra dentro, ó, embora a contagem de endereços diferentes de zero tenha caído durante essa correção, o número de endereços que estão acumulados aumentou 1% desde a baixa recente. O endereços acumulados, aqui ele diz qual é a definição de endereços de acumulação. São definidos como aqueles que têm pelo menos 2 transações de entrada, ou seja, que compraram a moeda, mas que nunca gastaram nenhuma moeda. Então, enquanto muitas carteiras estão saindo, zerando posição, mesmo que em menor número que 2017, ele aqui diz o seguinte, as carteiras de longo prazo continuam comprando, aumentaram de volume. Então, é mais ou menos mais uma, como é que eu posso dizer? Mais uma métrica que indica que é um panic sell para eles, tá bom? Da mesma forma, ele continua. A oferta mantida por detentores de longo prazo, que ele define como LTH, voltou ao modo de acumulação, um padrão que mais uma vez assemelha ao topo macro de 2017. O que ele significa? O que ele quer dizer aqui? Que quando muita gente está acumulando no fundo, é para gerar mesmo aquela métrica que segura, o famoso DIP, né, onde você compra para fazer a reversão. Quanto maior esse acúmulo da galera de longo prazo, é eles que fazem o alicerce quando acaba o panic sell. Então por que fica caindo se essa galera continua comprando quando está muito lá embaixo no panic sell? Aqui ele explica. Ele explica porque é o seguinte, como o volume financeiro é muito grande e eles não gastam a sua moeda, à medida que as ofertas LTT começam a aumentar, isso indica que o volume da moeda com vencimento além de 5 meses de dormência excede o volume de moedas antigas, que são gastas para realizar lucro. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, quando você está há muito tempo na moeda, você começa a fazer algumas parciais. Esse é o comum dessa galera, para migrar para outros projetos, etc. e tal. E aí, quando essa galera começa a sair um pouquinho, mas a galera de varejo de curto prazo comprando, é onde você tem o volume passando de mão. A galera está realizando lucro e a galera nova do varejo está comprando. E aí, quando essa galera nova do varejo atinge uma métrica muito alta, muito superior, igual ele diz aqui embaixo, o que acontece? Essa galera tende a comprar notícia. E aí é onde tem as quedas muito bruscas. Veja, é um processo. A galera, no fundo histórico, compra os detentores. E aí, quando começa a realizar lucro, depois de um bom tempo, 4, 5 meses, ela começa a sair um pouco, realizar um pouco desse lucro. E essa realização de lucro começa a ser passado para mãos novas. Porque são as mãos da galera do varejo novo que está entrando. Essa galera nova pega e faz o seguinte, começa a vender com qualquer lucrinho, com qualquer baixa, com qualquer coisa e começa a gerar, primeiro gera o boom, né, do ATDH, o novo topo histórico, e aí todo mundo que é de curto prazo começa a vender junto, mais essa galera realizando lucro, e aí é onde acontece, e aí mais uma notícia ruim junto, e é onde ele diz que puxa tudo para baixo. Então é tudo um ciclo, de acordo com a matéria que é tudo um ciclo, e ele se repete, o padrão se repete em mais ou menos o mesmo período de tempo, inclusive ele diz aqui, tá bom? Alguns são maiores que outros, mas no entanto a maioria excede o mesmo padrão gráfico, o mesmo padrão de comportamento, não é nem gráfico, é de comportamento, tá bom? No geral, o mercado Bitcoin está em uma correção historicamente significativa, as fortes sinais de que os detentores de curto prazo estão liderando com vendas em pânico, no entanto, detentores de longo prazo estão entrando em cena para comprar a queda e sua confiança está praticamente inabalada. Então, ele diz aqui o seguinte, no geral é a mesma coisa que já aconteceu no passado, apesar de ser histórico pelo tamanho da queda, e é isso, quem está na moeda há muito tempo continua comprando lá embaixo, e quem está com pânico, está vendendo igual um desesperado. A narrativa de consumo de energia do POW, isso aqui é Profit Work, tá? Que é o que a rede blockchain do Bitcoin utiliza para transações. Tem nuances para dizer o mínimo, ou seja, a narrativa de que consome muita energia do Profit Work, para dizer o mínimo, ela tem as suas nuances. Ele está aqui fazendo uma crítica à narrativa do Elon. E o que segue será um teste para a convicção de todo o mercado Bitcoin. Ou seja, aqui ele diz o seguinte, quem está
Os meus eu sei. Essa é a definição mais comum. Que é o seguinte, aqui quem comprou o projeto não vai nem ligar para o que está acontecendo. E esses galera mais novata provavelmente vai continuar vendendo em pânico, tá bom? É uma matéria bem simples, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. Infelizmente era em inglês, mas você pode usar o tradutor igual eu usei aqui para mostrar para vocês, tá bom? Quem gostou deixa o like. Hoje é domingo, vai curtir com a sua família. Mas não deixa de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para me ajudar. Fui, galera!